Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio Santos, fundador e diretor da Escola Teológica Shema, e estamos dando início agora a mais uma videoaula do curso médio em Teologia da Escola Teológica Shema. Antes, porém, eu quero lhe fazer alguns pedidos muito especiais. Primeiro, quero lhe pedir que se inscreva em nosso canal. Sim, seja um dos inscritos do canal da Escola Teológica Shema. Curta as nossas aulas, se tem abençoado e edificado a sua vida. Também faça algum comentário do que você tem achado da aula ou mesmo fazendo alguma pergunta, além de compartilhar esse conteúdo para abençoar outras pessoas que também desejam aprender mais a palavra de Deus. Sim, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, nos seus grupos de amigos, grupo da igreja, para que outras pessoas sejam edificadas. Nós estamos aqui dando aula do curso básico e do curso médio em teologia online, completamente acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Então, se você deseja estudar conosco, entre em contato. Eu tenho certeza que nós poderemos te ajudar a conhecer um pouco mais a palavra de Deus e, consequentemente, crescer na sua vida espiritual e ministerial. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje, Teologia da Vida Cristã. Deus te abençoe. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Deus seja louvado pela vida de cada um. Mais uma vez, se reúne para aprender a palavra de Deus. E agora, nós vamos começar o capítulo 2, cujo assunto aqui, a minha retaguarda já está sendo projetado, que é a oração, que aí no seu material está na página 15. Já que vamos falar de oração, vamos começar orando, né? Vamos ficar sobre os pés e vamos orar. Quem nos acompanha no vídeo também, ore, feche seus olhos, participe desta oração, para que Deus abra a nossa mente, nosso entendimento, a fim de que possamos bem compreender tudo aquilo que Ele reservou para nós na aula desta noite. Querido Deus eterno Pai, ao Teu nome nós rendemos graças, ao Teu nome nós rendemos louvor. Te bendizemos, ó Deus, pelo privilégio de mais uma vez poder estar reunido em Tua santa presença, em torno do Teu santo livro, para aprender um pouco mais da Tua santa palavra. Eu te louvo pela vida de cada aluno, cada servo, cada serva do Senhor, que nesta noite, ó Pai, aqui se faz presente, bem como aqueles que acompanham de perto, de longe, em outras cidades, estados e até países, mas que também tiram um tempo precioso para se debruçar sobre a Tua palavra e aprender mais da mesma. Nos dê uma aula abençoada, edificante, frutífera, que o Teu nome seja em tudo glorificado. Assim nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Como dito, irmãos, aí no seu material, página de número 15, capítulo 2, oração. Apenas a título de recapitulação, nós estamos estudando as disciplinas da vida cristã, ou a teologia da vida cristã, que são as atitudes práticas de todo genuíno cristão que deseja reproduzir a essência da vida de Jesus em si. E na aula passada nós introduzimos o assunto e também falamos do capítulo 1, que é a comunhão com Deus. Todo cristão deve primar pela comunhão com Deus. E naturalmente, para tal, se faz necessário uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida fugindo do pecado, abandonando o pecado, consagrando-se exclusivamente para o Senhor. E este é o fim, a comunhão plena e perfeita com Deus. A estrada que nos conduz a este fim são os capítulos que nós estudaremos em sequência. A partir de agora, a oração, a leitura devocional da palavra e demais capítulos a serem estudados. Então, estou aqui fazendo esta analogia, chamando estas práticas cristãs de o caminho que nos conduz à finalidade maior, que é a perfeita comunhão com Deus. Então, vamos lá, página 15, capítulo 2, a oração. Começando aí com uma célebre frase de John Bunyan. Para quem não conhece, John Bunyan, autor do segundo livro cristão mais vendido no mundo.
Segundo, porque o primeiro é a Bíblia. Então, olhe bem, só perde para a Bíblia. Segundo, o peregrino. E aqui já faço um parêntese, se não leu ainda, leia. Olhe bem, é o segundo livro mais vendido de caráter cristão no mundo. E John Bunyan é o autor deste livro e ele disse: jamais serás um cristão se não fores uma pessoa de oração. Seguindo aí, dar à oração o segundo lugar é tornar Deus secundário nos negócios da vida. A declaração é do teólogo metodista norte-americano E.M. Bounds, ou E.M. Bounds. Aqui já vale um outro parêntese. Se você tiver interesse em ler livros sobre oração e quiser saber quais são os melhores, é fácil. É só buscar os que foram escritos por E.M. Bounds. Disparadamente o melhor autor quando o assunto é oração. Claro, na minha opinião. Alguém pode ter uma opinião diferente, mas na minha opinião já fica aqui como indicação e eu faço isso com todo prazer. Os livros de E.M. Bounds sobre oração são simplesmente os melhores. E aí ele então tem muita propriedade para falar sobre o assunto. Já disse melhores, porque ele tem, se eu não me engano, aí uns 9 livros sobre oração. Só sobre oração. Foi um escritor célebre neste assunto que é fundamental para a vida cristã. Então já marque aí no seu material este nome, quando for estudar sobre oração, você não pode deixar de fora E.M. Bounds. Bom, conhecido por suas constantes e persistentes vigílias em favor da obra missionária. Sabia ele muito bem que na vida do crente a oração não pode ser um mero acessório, é uma das partes essenciais de sua estrutura espiritual. Não desprezemos jamais o legado que nos deixaram esses homens. Premidos pelas urgências do reino de Deus, prostravam-se de contínuo diante daquele que nos atende os clamores, as súplicas e as intercessões. O crente que vive em oração desenvolve uma profunda dependência de Deus e uma consequente independência em relação ao mundo. Olha que coisa fantástica, irmãos. A gente já está tendo aqui no nosso material algumas frases dignas de serem aí pintadas, destacadas, porque já a profundidade delas são extraordinárias. O crente, o cristão, o servo e a serva de Deus que desenvolve uma profunda vida de oração, ele desenvolve automaticamente dependência de Deus e independência do mundo. Ele se aprisiona a Deus e se liberta do mundo. Se aproxima de Deus, se afasta do mundo. Aprende cada vez mais esperar em Deus e se decepciona cada vez menos com as frustrações que este mundo oferece. Tudo isso, benefícios da prática da oração. Então, veja bem, apenas 2 aí, terceiro parágrafo iniciando, já estamos vendo aqui pérolas indispensáveis à nossa saúde espiritual. Prosseguindo, quanto mais dependente de Deus, mais independente de um mundo cruel e pecador. Nada o abala. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, o seu coração firme permanece. Ele confia singularmente em Deus. Então a vida de oração desenvolve essa dependência de Deus. A vida de oração nos conecta à fonte supridora de absolutamente todas as nossas necessidades. Olha aí que outra coisa fantástica, né? A oração nos conecta àquele que é a fonte supridora de todas as nossas necessidades. Você não precisa bater em 10 portas. Você tem 10 necessidades, não precisa bater em 10 portas diferentes. Bata em uma porta do céu, que sempre vai se abrir para um cristão que dobra-se, que se prostra diante do Senhor. Mas eis aí a pergunta a ser respondida individualmente por cada um de nós. Como vai a sua vida de oração? Você está cultivando-a diariamente? Ou já se conformou com o presente século? O pai da Reforma Protestante, Martinho Lutero, declarou certa vez que, quanto mais ocupado, mais se dedicava a falar com o Salvador. Isso também ficou notório
dentro da biografia de Martinho Lutero, a sua vida, a sua obra como um reformador, como um dos pais da reforma protestante, algumas frases marcaram a sua biografia, e uma delas, sem dúvida, é essa. Ele sempre dizia que ele dedicava os primeiros momentos do dia à oração, para depois, então, as suas tarefas, fossem elas qual fossem. Todavia, o dia que ele sabia de antemão que teria mais tarefas, mais problemas a resolver, mais dificuldades a enfrentar, era o dia que ele dedicava ainda mais tempo à oração. Por quê? Porque ele entendia que as soluções ele tinha ali e depois saía então para resolver. Por isso que ele então, vamos dizer assim, tornou célebre essa expressão. Quanto mais ocupado, quanto mais questões a resolver, quanto mais problemas, mais tempo necessário é dedicar à oração. Mas vamos lá, vamos a conceitos. Estamos em uma escola teológica, e conceituar é necessário. O que é oração? Oração, todos sabemos, todos praticamos. Eu estou aqui apenas trazendo o conceito. Oração é o ato pelo qual o crente, através da fé em Cristo Jesus e mediante a oração intercessora do Espírito Santo, aproxima-se de Deus com o objetivo de adorá-lo, render-lhe ações de graça, interceder pelos salvos e pelos não salvos e apresentar-lhe as petições de acordo com a sua suprema e inquestionável vontade. Então veja aí um conceito de oração. Nós não queremos aqui, quando se trata de oração, a gente sabe, a gente compreende que é algo muito íntimo, pessoal e particular de todo cristão. A forma como ora, quando ora, se ora em pé, se ora sentado, se ora de joelhos, se ora de dia, se de tarde, se de noite, se de madrugada, se por longo período, se por pequenos períodos, mas várias vezes, enfim. Nós não estamos querendo aqui formatar a oração e dizer que deve ser de uma forma, tem que ser em tal horário, por tanto tempo, etc, etc. Não se trata, mas estamos lidando, obviamente, por estarmos em uma escola, estamos lidando com conceitos. Aqui é o lugar de trazer conceitos. Repito, para que fique claro, não com o objetivo de querer aqui formatar a vida devocional, espiritual, a vida pessoal e particular de oração de ninguém. Mas a gente precisa entender conceitos. Por exemplo, dentro desse conceito de oração, está claro que a nossa oração é dirigida a uma pessoa da Santíssima Trindade, por intermédio de uma outra pessoa e com a ajuda de uma outra pessoa. Ou seja, o Espírito Santo em nós nos ajuda a orar, tendo Jesus como esta ponte, este intercessor, este mediador, que é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso que toda oração ela é feita em nome de Jesus. Isso significa dizer que nós estamos indo a Deus como que, deixa eu pegar aqui, de posse de uma procuração, nos entregue por Jesus, dizendo, olha, pode ir ao Pai, apresente esse documento, diga que eu estou dando a vocês a autorização de comparecer diante dele em meu nome. Então, esta procuração que nós recebemos de Jesus, que nos permite nos achegar diante de Deus. Então, ele é o mediador. O Espírito Santo é aquele que em nós nos ajuda a interceder, nos guia, nos conduz, nos quebranta, nos sensibiliza, nos humilha, prepara um ambiente espiritual, e aí Jesus é esta ponte, e o alvo das nossas orações é o Pai Celestial, dirigimos-nos a Deus. Estou dizendo isso significa dizer que alguém que na sua oração inverte de repente a ordem dos tratores, né? Quem nunca, né? Senhor Jesus, eu te peço, ó Espírito Santo, me ajuda, e, ó Deus, e aí vai. Quem nunca fez isso? É claro, isso é natural. A gente faz no nosso momento de oração. Repito, estou trazendo o conceito, mas não estou dizendo também que porque você não aplicou o conceito, a sua oração vai ser retida. Não, você falou a pessoa errada, por intermédio da pessoa errada, inverteu tudo.
Às vezes acontece, a pessoa, Senhor Jesus, eu te clamo, ô Espírito Santo, aí está invertendo as posições. Não tem problema, não estou dizendo que com isso a oração vai ser impedida, mas estamos num lugar de aprender biblicamente como cada pessoa da Santíssima Trindade se relaciona com o cristão no momento da oração. Então, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo nos ajuda a orar, nos ajuda, intercede por nós, em alguns momentos até com gemidos inexprimíveis, traduzindo aquilo que nós não conseguimos expressar. Ele interpreta o nosso sentimento, a nossa dor, a nossa lágrima. Irmão, perdoe aqui, até quando mistura o que desce daqui com o que desce daqui, embola tudo ali, o Espírito Santo traduz aquilo ali, tudo ali, com suor aí no chão, e se embolando, com areia e tal, e você sai, e a resposta vem. Vem ou não vem? Pois é, o que ele orou? Não sei, lágrima e tal, e babou também, e misturou com areia e suor, você que levantou, senti que fui ouvido. É assim mesmo, ele traduz isso tudo aí, chega lá e a resposta vem. Então ele é esse intérprete, Jesus é o mediador, nos deu a procuração, e o Pai Celestial é o alvo das nossas orações, e aquele que atende quando as orações, obviamente, são segundo a sua soberana e perfeita vontade. Seguindo, o evangelista inglês John Wesley dava tanta importância à oração que veio a considerá-la como a parte mais importante de seu ministério. Segundo ele, Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Quem nunca ouviu aí algumas pregações de pastores até renomados, citando o aposento particular de oração de John Wesley e tantos outros homens de Deus que passaram por lá depois, dobraram os joelhos no mesmo lugar, oraram tal qual ele orava por um avivamento, como por exemplo, o maior evangelista do século passado, Billy Graham. A história conta que passou por aquele mesmo ambiente, aquele mesmo quarto, orando para que Deus fizesse de novo, através da vida dele, o que havia sido feito por intermédio da vida de John Wesley, e Deus o atendeu. E, sem dúvida, é um privilégio, e que, por graça e bondade divina, eu tive de passar por aquele lugar, e na casa de John Wesley, conhecer pessoalmente o ambiente dele de oração. E posso dizer que realmente é um ambiente especial. Ele reservou um cômodo da casa e ali, segundo o guia, porque a casa dele e a igreja fica junto, então tem ali o pastor que também é guia e vai explicando muito sobre a vida dele, e aí vai trazendo dentro da biografia dele, explicando que ele de fato passava muito tempo naquele lugar em oração, e este foi o segredo do grande avivamento que varreu a Inglaterra por intermédio da vida de John Wesley e, naturalmente, por intermédio da sua vida de oração. A oração de Jesus, página 16. Dessa forma é nomeada a oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Ela também é conhecida ainda como oração dominical. Acerca desta, escreve Hank Hanegraaff: o Senhor Jesus não se limitou a repassar aos discípulos um modelo de oração, mas os princípios da oração que fazem desta a mais eficaz das armas que o crente tem à sua disposição na luta contra o adversário. Continua Hanegraaff: Jesus não nos deu um mantra, deu-nos um padrão de oração, e os discípulos aprenderam perfeitamente. Na verdade, até mesmo uma leitura superficial das epístolas nos revela o quanto assimilaram bem aquela lição. Em poucos anos, eles viraram o Império Romano de cabeça para baixo. Assim como a oração de Jesus revolucionou a vida dos apóstolos, pode transformar a sua também. Então, é óbvio, nós sabemos, quando Jesus ensinou a oração dominical, a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, etc. Ele não estava ensinando um mantra, ou dando um código, ou dando uma oração para ser usada
como vã repetição, até porque ele mesmo condenou as vãs repetições. Ele não há nenhum problema em fazer a oração do Pai Nosso. Há problema em fazer só a oração do Pai Nosso. Tem nenhum problema eu orar o Pai Nosso. Tem problema eu orar só o Pai Nosso. Segunda-feira, Pai Nosso. Terça-feira, Pai Nosso. Quarta-feira, Pai Nosso. Quinta-feira eu estou mais crente, eu vou orar logo 2 de uma vez. Eu vou emendar meu Deus, está crente mesmo, hein? Não tem nada de errado em orar o Pai Nosso. O problema é orar só o Pai Nosso. Por quê? Porque, na verdade, o Pai Nosso é um modelo que a gente vai ver do que deve conter em uma oração, adoração, petição, confissão, etc. A gente vai analisar depois mais detidamente. Então, Jesus ensinou não para que fossem feitas vãs repetições. E como dissemos aqui, se você der uma olhada na história da igreja, quer seja através do livro que narra a história da igreja, Atos dos Apóstolos, quer seja por intermédio das epístolas, tanto paulinas quanto gerais, você vai perceber que os apóstolos, os discípulos, tinham uma vida de oração, mas você não vai encontrar eles orando Pai Nosso, né? Paulo fazendo oração do Pai Nosso, Pedro fazendo oração do Pai Nosso, mas você vai perceber que ele seguia aquele modelo, ele adorava, ele rendia graças, ele confessava pecados, ele clamava pelos perdidos, etc. Então, ele seguia um modelo, mas não repetia na íntegra a oração como mantra. Isso precisa ficar claro. Tertuliano ensina que, na oração dominical, eu já antecipei, mas aqui vai dizer um pouco mais, acha-se compreendido todo o Evangelho. Quem haverá de contestar esta verdade? O mesmo poderia dizer Martinho Lutero, ao comentar a oração que, embora sucinta, encerra grandes verdades teológicas. Tudo quanto o homem necessita neste mundo e no outro, em favor do seu corpo e sua alma, indulgências, proveito, bênção, todo necessário, enfim, já está contida na oração do Pai Nosso. Lutero ele usa a expressão indulgência, que infelizmente depois ficou muito mal aplicada, né, dentro de um contexto cristão. Mas ele está dizendo aqui perdão de pecados, é o que ele está querendo dizer. Quando ele usa o termo que era muito usado em sua época, mas depois desgastou-se pelo mau uso da igreja romana. Mas quando ele usa a expressão, ele está se referindo a perdão de pecados. Então lá na oração do Pai Nosso tem tudo isso, perdão de pecados, bênção, tudo que nós necessitamos. Se estudarmos a oração do Senhor com paciente devoção, verificaremos que ela, além de achar-se firmemente alicerçada nas Sagradas Escrituras, pode ser perfeitamente dividida em 2 partes. As 3 primeiras súplicas estão centralizadas na adoração que todo devemos endereçar a Deus. As outras 4 em nossas carências e necessidades. Então, adoração, uma oração que visa mais a render-se diante de Deus, adorá-lo, glorificá-lo, e depois então entra na dimensão horizontal. Começa vertical e depois vai explicitando as necessidades diárias, cotidianas, né? As necessidades mais de caráter terreno. Bom, estamos falando de oração, estou aqui detido no material, vou dar uma pausa agora no material para trazer e compartilhar com os irmãos aqueles nossos slides que sempre trazem um adendo à parte. E, obviamente, se estamos tratando de oração, nós temos que tratar ou continuar tratando do maior exemplo de oração de todos os tempos. Quem é o modelo de oração? Jesus. Faz o favor, encosta um pouquinho para mim, por favor. Então vamos lá, vamos falar do Mestre. Orar, vamos lidar com verdades, irmãos. Aqui é claro, cabe a nós falar sempre a verdade, e então vamos ser francos em dizer que orar nem sempre é gratificante para a natureza humana. A carne não gosta de orar, não é interessante à carne. Há coisas que nos dão mais prazer, estou falando em relação à carne, à natureza humana, do que orar. Mas a oração é um dever, começa como um dever. O não cumprimento desse dever
causa danos irreparáveis na vida cristã. Interessante, há poucas semanas atrás, no nosso trabalho recém-inaugurado em Barra Mares, à tarde com Deus, e nosso primeiro trabalho ali, a missionária Natália, que está à frente desse trabalho, deu a oportunidade de ser o primeiro pregador, né? Vamos começar a gente aqui, e começamos. Agora a coisa vai engrenar. E aí, na ocasião, eu falei sobre a parábola de Jesus, que eu não vou abrir aqui, porque se eu abrir vai dar muita inspiração, irmão, aí a gente vai perder a hora aqui. Então eu vou falar sem abrir a Bíblia. Mas Jesus, ele inicia a parábola, aliás, o escritor Lucas diz assim, que Jesus disse uma parábola para que os discípulos entendessem o dever de orar e nunca desanimar. Aí ele vai falar da parábola do juiz iníquo. Se você depois observar na sua casa, a expressão é essa. Jesus queria ensinar sobre o dever de orar e não desanimar. Aí ele vai usar a parábola do juiz iníquo. A mulher que ia até o juiz e tal, e clamava por justiça, e aí ele não temia nem a Deus nem aos homens e não fazia, e ela insistia, até que ele por fim então diz, eu, embora não tema nem a Deus nem aos homens, mas porque essa mulher me importuna, farei justiça a ela. Interessante é que ele é juiz, mas não faz justiça, e a mulher está clamando para que seja feita justiça. E depois de muita importunação ele diz, vou fazer justiça. Ou seja, ele vai fazer aquilo que ele deveria fazer desde o começo, mas ele é iníquo. Ele não está cumprindo o seu dever. Mas a mulher está cumprindo o seu dever. Dever de orar e nunca desanimar. E aí então a gente meditou sobre uma questão que é muito atual. Nós gostamos de cobrar nossos direitos, mas nem sempre cumprimos nossos deveres. A gente sempre quer chegar diante de Deus, Senhor, a tua palavra diz que eu tenho direito a isso, Senhor, a tua palavra eu tenho direito. Mas a pergunta, você tem cumprido o seu dever? E aqui eu quero me restringir a esse, o dever de orar e nunca desanimar. O dever de orar e nunca desanimar. Você e eu, nós temos direitos. E Deus tem prazer em nos conceder aquilo que Ele nos garantiu e nos deu direito. Não porque nós de nós mesmos tivéssemos. Ele nos garantiu e tem prazer de nos dar por direito. Mas só que Ele quer ver também nós cumprirmos os nossos deveres, dentre eles o de orar. E aí, irmãos, a oração sim, começa sempre como um dever. Mas à medida que se avança, este dever se torna um prazer. O crente que vive em oração desenvolve uma profunda dependência de Deus, a gente já falou sobre isso, independência em relação ao mundo. Aprendendo com Jesus na escola da oração. Aprendamos com Ele. Vou destacar aqui 3 fatos acerca do ministério de oração de Jesus. E aí quando a gente fala de ministério, a palavra ministério significa serviço. Às vezes a gente fala o ministério. Os que estão aqui, eles prestam um serviço. O ministério de louvor presta um serviço. A oração é um ministério, é um serviço também a ser prestado a Deus. Interessante que o culto todo é um serviço. Tem aqui pessoas que são mais aí afeiçoadas ao idioma inglês do que eu, como a irmã Wanda, por exemplo, ela sabe. Culto em inglês se fala como? Service, não é? Não é assim que chama? Serviço. Você vai falar de culto em inglês, você não fala culto, fala serviço. Hoje eu vou ao serviço. É assim que fala culto em inglês. A mentalidade é essa, prestar serviço. Às vezes, não sei se porque aqui a gente não trata como serviço, a gente pensa no culto com uma mentalidade de consumidor. Eu vou lá receber, eu vou lá buscar minha bênção, eu vou lá buscar minha vitória. Quando na verdade você vem prestar um serviço. Você tem que vir trazer esforço, dedicação. E como é que você presta esse serviço? Através dos muitos ministérios. Oração, adoração, etc. Aqui, focando no ministério, no serviço da oração. Jesus tinha a oração como um serviço. Fazia hora extra, madrugada e etc. E a gente vai ver aqui.
O cansaço físico impedia Jesus de orar? Não impedia Jesus de orar. A oração para Jesus era intimidade com o Pai e não desempenho diante dos homens. Poucas vezes Jesus orou de forma pública, orou algumas vezes, e às vezes que orou de forma pública ainda quis deixar claro: Pai, estou fazendo isso por causa deles, para que eles saibam. Estou aqui não é por minha causa, por causa deles, para que eles saibam que o Senhor me ouve, porque quando era mesmo para ter intimidade, não era público. As noites de oração, os lugares de deserto, era particular. De vez em quando você vai ouvir Jesus orando em público, orações curtas, objetivas, diretas. E por que ele falava 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos e a resposta vinha? Porque na verdade ali já estava vindo de depósitos e depósitos e depósitos e depósitos e depósitos em particular de oração. Então, para Jesus a oração era intimidade, era particularidade, era algo que deveria ser cultivado especialmente no oculto e não um desempenho diante dos homens, não se mostrar. Tanto é que o próprio pedido que foi feito a Jesus, a gente vai falar um pouco melhor sobre ele também já já, os discípulos impressionavam-se com a vida de oração de Jesus, a ponto de pedir que Jesus os ensinasse a orar. Não estas orações curtas registradas na Bíblia, orações mais públicas, mas sim o que impressionavam eram as orações particulares, da intimidade, no lugar secreto. Terceiro, Jesus dava mais valor à comunhão com o Pai do que ao sucesso diante dos homens. Um exemplo clássico está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu João, quando Jesus realiza o milagre da multiplicação, e o texto diz que, ato contínuo, a multidão buscava Jesus para aclamá-lo como rei. E aí qual foi a resposta de Jesus ao desejo da multidão de transformá-lo em rei, porque acabara de experimentar o milagre que ele fizera da multiplicação? Ele vai para o monte para orar. Então ele está diante de uma multidão que quer colocar-lhe uma coroa na cabeça, um cetro na mão, um trono e aclamá-lo rei, e ele vai para o monte para a oração. Ele dava mais valor à comunhão com Deus do que ao sucesso diante dos homens. Alguns ensinamentos aqui básicos da vida, do ministério de oração de Jesus. De todas as atividades intensas do ministério de Jesus, sem dúvida a mais marcante de todas era a vida de oração contínua do Senhor Jesus. Por quê que eu estou aqui destacando o fato de que a vida de oração era mais marcante do que, por exemplo, o ministério do ensino, que era extremamente relevante, necessário, o ministério da pregação, o ministério da cura divina, que ele exercia, cura, o ministério da misericórdia, que Paulo chama também de um ministério, que é o socorro ao necessitado, e Jesus exercia. Por que eu estou destacando a vida de oração contínua de Jesus como o seu ministério mais marcante? Vamos ver. Marcos 1:35. Levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Está aqui as respectivas referências, não é? Marcos 1:35, aqui Marcos 6:46, aqui mais uma vez Marcos 13:33, agora Lucas 6:12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, o evangelho escrito por Marcos 14:38. Lucas 5:16. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava.
Então nós estamos vendo aqui uma primazia na vida de Jesus. O ministério público, pregação, o ministério público, ensino, o ministério público, cura divina, eram alimentados pelo ministério secreto, oração. Então, a fonte que possibilitava todos os outros ministérios, a fonte que irrigava todos os outros ministérios, que bombeava poder para pregar, bombeava poder para ensinar, poder para curar, era a vida de oração, a primazia da oração. Lucas 11, versículo 1, de uma feita, não que isso fosse algo incomum, Lucas está usando essa expressão, mas não como algo incomum, era rotina, mas de uma dessas feitas, dentro da rotina, ele estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, irmão, vamos refletir aqui. Se Jesus, que era santo, inculpável, puro e apartado dos pecadores, ele não era um pecador, estava junto, mas não era um pecador, orou continuamente, quanto mais nós, que somos sujeitos à fraqueza. Se ele foi encontrado necessitando orar com alto clamor e lágrimas, como diz o escritor desconhecido da Epístola aos Hebreus, quanto mais nós devemos clamar por nós, que ofendemos a Deus diariamente de tantas formas. A primazia da oração, ainda falando sobre ela. Costumamos pensar em João, só para conectar aqui, a esse pedido, né? Os discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João. A referência aqui é João Batista, não é João o discípulo. Então estou voltando aqui só para saber. Os discípulos estão falando: Senhor, nos ensina a orar como João o Batista ensinou os seus discípulos. E aí, voltando para cá, costumamos pensar em João Batista como profeta, como mártir, mas os discípulos de Jesus lembravam-se dele como homem de oração. João foi um bebê extraordinário, recebeu o Espírito Santo antes mesmo de nascer. Imagine, irmãos, que experiência, né? A Bíblia diz que quando Maria, trazendo em seu ventre o Salvador Jesus, se aproximou de Isabel, que por sua vez trazia no ventre João Batista, ali aproximadamente com o tempo de vida que hoje estão liberando aborto em outros países do mundo, e ali João Batista, nesse tempo de vida, já foi cheio do Espírito Santo, dentro do ventre, e Isabel se alegra, sentindo o menino, que já percebeu a aproximação do seu Salvador ainda no ventre. Que sensibilidade espiritual! Ou seja, um bebê extraordinário. Talvez ele tenha tido no ventre de sua mãe mais experiência com Deus do que muito crente, irmão. Talvez. A sensibilidade de perceber a proximidade de Jesus, o reconhecimento de que Jesus é Salvador, é maior do que... Isso aconteceu no ventre. Se a gente for aqui desdobrar as implicações desse enchimento do Espírito de João dentro do ventre, isso aqui, é muita coisa. Então ele foi um bebê extraordinário, e ainda assim precisava orar. Poderia se gabar: não, eu sou cheio desde o ventre. Imagina um pregador hoje em dia: irmão, eu sou cheio desde o ventre, fui batizado com o Espírito Santo no ventre da minha mãe. Meu Deus! Teve o privilégio de apresentar o Messias a Israel, no entanto precisava orar. Jesus disse que João foi o maior dos profetas, e mesmo assim dependia da oração. Se a oração era algo tão vital a um homem com todas essas qualidades, quanto mais deve ser para nós, que não temos esses mesmos adjetivos. Então pense, irmão, eu estou trazendo aqui o destaque de Jesus como homem de oração, João Batista como homem de oração. Será que necessário se faz trazer mais exemplos para entendermos o quão fundamental é para a saúde espiritual de todo cristão a vida de oração? Abrir mão da vida de oração, irmãos, é como cometer suicídio aos poucos.
Você vai se matando aos poucos se você abrir mão da oração. As portas se abrem para o pecado tomar conta de uma pessoa que trata de forma displicente a prioridade que deve ser dada à oração em sua vida. E aqui não devemos nos restringir a ministérios, estou falando a vida cristã de uma forma generalizada, de uma forma geral. A vida de oração, ela é imprescindível. Os discípulos de João precisavam orar. Os discípulos de Jesus queriam aprender a orar como ele orava. Não pediram ao mestre que lhes ensinasse a pregar ou a fazer grandes sinais. Antes, lhe pediram que os ensinasse a pregar. Então nós estamos falando de homens, discípulos, que presenciaram a vida particular de Jesus de oração e presenciavam a vida pública, pregação, ensino, cura, etc. E quando eles se reportam a Jesus, pedindo que Jesus transmita para eles um ensinamento acerca de uma faceta do ministério, serviço, eles não pediram: nos ensine acerca do ministério da pregação, do ministério do ensino, do ministério da cura. Mas o que mais impactou: nos ensine a orar. Ou seja, eles alcançaram este entendimento que nós, acredito que todos temos, estamos apenas sendo relembrados. Eles alcançaram a percepção de que a fonte de poder de todas as outras facetas ministeriais ou de todos os outros ministérios era a oração. Se eles fossem campeões na oração, seriam campeões em todas as outras áreas. Se eles fossem derrotados na oração, não seriam vitoriosos em outra área qualquer. Se eles fossem homens de oração, a probabilidade de serem grandes pregadores era grande. Se eles fossem homens de oração, a probabilidade de serem grandes ensinadores, sendo homem de oração, terem ministério de cura, profecia, etc. Mas sem ser homem de oração, estariam fadados ao fracasso em qualquer outra área do ministério. O maior argumento em favor da primazia de oração é o fato de Jesus ter sido um homem de oração. Os discípulos sabiam que ele se retirava com frequência para orar sozinho e desejavam aprender com ele o segredo do poder espiritual. Se Jesus Cristo, Filho perfeito de Deus, dependeu da oração quando encarnado, nós dependemos muito mais. A oração eficaz é a provisão para todas as necessidades e a solução para alguns problemas. Para todos os problemas. Para todos os problemas. Por isso que Jesus insistiu com os discípulos para que eles desenvolvessem a vida de oração, esperassem em Jerusalém para ser revestido de poder, esperassem em oração. Fez a última oração por eles, a oração sacerdotal, e na oração rogou para que o Espírito fosse enviado para que os ajudasse na vida de oração. Se prontificou a ser esse mediador diante do Pai na oração, ou seja, rogou ao Pai que enviasse o Consolador para que nos ajudasse na oração, e se propõe a se colocar entre nós e o Pai como esta ponte que nos conecta ao Pai por intermédio do elo da oração. Ele sabia da importância fundamental da oração. Assim, a recomendação bíblica para nós cristãos é: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, orai sem cessar. A recomendação bíblica é oração, oração, oração. Se nós estamos falando de disciplinas práticas, da vida cristã, a teologia da vida, a teologia sendo vivida, e se nós queremos alcançar patamares elevados em comunhão com Deus, jamais conseguiremos se negligenciarmos a oração. A oração não está aqui no capítulo 2 como sendo um segundo, como ficando em segundo lugar. O capítulo 1 é a comunhão, como eu disse, é o fim,
é o objetivo, é o alvo. A oração é a estrada, é a primeira parte, né? A mais importante da estrada. A oração no Espírito. Vamos ler um pouquinho, vamos voltar ao nosso material, ler mais um pouquinho, na página 16, oração no Espírito. A oração no Espírito denomina-se dessa maneira a oração feita nos domínios do Espírito Santo. Desse tipo de oração, o crente é dirigido a sentir, a demandar e a operar em profundas súplicas sob o impulso do Consolador. É uma oração infalível, porquanto orientada e dirigida pelo Espírito. Então, irmãos, toda oração deveria ser no Espírito, mas nem todas são. Às vezes nós vamos para a oração na carne e saímos dela na carne. Vamos para a oração estimulados por uma demanda terrena que nos leva à oração. Eu quero alguma coisa, eu quero uma bênção, eu quero uma cura, eu quero uma provisão. E às vezes nós deixamos de lado a vontade de Deus e nós vamos para a oração simplesmente para apresentar a Deus a nossa vontade. Às vezes, alguns menos espirituais vão querendo inclusive colocar Deus contra a parede, fazendo exigências, eu exijo, eu determino e etc, etc, mostrando completa imaturidade espiritual, mostrando completa falta de discernimento do mundo espiritual, não indo com disposição para submeter-se ao querer de Deus, mas com a ilusão de que é capaz de fazer Deus se dobrar à sua vontade terrena. Infelizmente, algumas orações começam na carne, se seguem na carne e se encerram na carne. É por isso que às vezes nós devemos ir para a oração, e você tem que orar, até sentir que você começou a orar. Às vezes leva tempo para você sentir que começou, que você conseguiu romper a barreira do céu de bronze, que você saiu dos domínios da carne, que você já mortificou a carne. Aquele primeiro período em que você só fala de você, suas necessidades e tal, e você entrar numa outra dimensão. Quando você entra na outra dimensão, na verdade é ali que começou a oração. É meio que um carro a álcool que você está lá, espera esquentar, e quando esquenta que ele vai começar a andar. Aqueles 10 minutos ali esperando ele esquentar, não moveu nada, não avançou nada, não progrediu nada. Depois que pegou, aí que ele vai começar a avançar. É nesse momento, é quando chega na oração do Espírito. Essa é infalível. Por quê? Porque ela é guiada pelo Espírito. As demandas que são apresentadas diante de Deus são demandas espirituais, guiadas pelo Espírito. E por isso serão respondidas, porque de forma inegável o que está sendo pedido segundo a vontade de Deus, porque está sendo guiado pelo Espírito de Deus, que é quem conhece as profundezas de Deus, é quem sonda o mais íntimo de Deus, é o Espírito de Deus. Ninguém conhece as profundezas de Deus senão o Espírito, e o Espírito de Deus está em nós e é capaz de nos conduzir a este lugar, inacessível à carne. Assim o apóstolo Paulo recomenda-nos a orar todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Quem se põe a fazer esta oração deve estar preparado. Letra A orar de acordo com a vontade de Deus, tendo-o como soberano em todas as coisas. Letra B, está disposto a submeter-se de acordo com o querer divino. Então a oração no Espírito é uma oração submissa, é uma oração tal qual a de Jesus, que não tem nenhum problema em dizer para Deus o que se quer, mas que antes de encerrar a oração tem coragem de deixar claro: eu estou disposto a abrir mão do que eu quero para ver a tua vontade prevalecer. Se possível, passa de mim. Se possível, todavia, se passar de mim não é a tua vontade, esquece que eu pedi para passar, faça-se a tua. A oração é mais ou menos assim: Deus, livra-me da minha vontade, se ela não estiver em concordância com a sua. Então você chega lá e: Deus, eu quero isso, eu preciso disso, eu quero aquilo outro. Porém, Senhor, se tudo isso não se coaduna com a tua vontade, por favor, não permita que se materialize, não permita que aconteça. Então a oração no Espírito precisa haver disposição para reconhecer a soberania divina,
Precisa haver disposição para recuar no seu querer e avançar no querer de Deus. E aí é óbvio que nem sempre a vontade de Deus é a nossa. Principalmente, repito, quando nós estamos orando na carne. Mas quando estamos orando no Espírito, eu vou falar um pouquinho mais aqui na sequência. A oração, na verdade, ela não tem por objetivo fazer com que Deus realize a nossa vontade. A oração nos ajuda a entender a vontade de Deus e nos prepara para querer o que Deus quer. Quem nunca começou um propósito de oração pedindo uma coisa e lá para o meio do propósito começou a perceber que aquilo que você estava pedindo de fato não era bom para você, e aí você foi terminar esse propósito de oração pedindo outra coisa que nada tinha a ver com aquilo que lhe levou a começar o propósito? Porque no decorrer da oração você foi sendo moldado, percebendo que o que te conduziu à oração na verdade era algo que não era bom, era ruim. Mas na oração você percebeu o que de fato era bom. E aí você chega ao final, com a sua vontade de acordo com a de Deus. E aí a vontade de Deus se concretiza e você sai vitorioso. Alguém pergunta, e aí obteve a vitória na sua campanha, no seu propósito de oração? Sim. Se realizou o que você queria? Não. Eu entendi o que Deus queria, estou satisfeito e feliz por estar de acordo com a vontade de Deus. A oração faz isso. Volta aqui, deixa eu continuar. Quando assim oramos, esse box aí no final da página 16, o Espírito Santo não somente atua como nosso intercessor, como também se encarrega pela eficácia de nossas petições. Determinados comentaristas ensinam que a oração no Espírito faz parte da armadura do cristão. Todavia, a armadura encerra-se não com a oração, e sim com a espada do Espírito. De uma forma ou de outra, escreve Willard Taylor, no comentário bíblico Bacon, o soldado cristão consegue se manter fiel, sendo bem sucedido na resistência aos inimigos espirituais, somente quando permanece em oração no Espírito, sempre pronto a pôr suas necessidades diante do Senhor. Aqui temos um significado etimológico de oração, a palavra mais geral para referir-se à oração é esta que segue-se aí em grego, abaixo já transliterado, proseuche, ou proseuche, mas mais correto é que, proseuche. Seu significado etimológico é oração dirigida a Deus, é conversa com Deus, é falar com Deus. Nós vamos pular aqui, irmãos, alguns pontos que, claro, nós não poderemos nos deter a ler exatamente tudo que temos no nosso material e ao mesmo tempo falar algumas coisas além. Então, vou deixar para que os irmãos leiam Fundamentos Bíblico-Teológico da Oração. Vou deixar para os irmãos lerem também a oração na história da igreja. São 2 ou 3 parágrafos aí, aliás 5. Nós vamos falar um pouco agora aqui sobre objetivos da oração. Então depois leiam, tá? Se já leram, ótimo. Se não leram, leiam. Fundamentos bíblicos ou bíblico-teológico da oração. Além do fundamento bíblico, tem o fundamento histórico, a oração ao longo da história da igreja. E aí vamos aqui a objetivos da oração, para que a gente possa pelo menos concluir o capítulo da oração e irmos ao intervalo. Pastor erudito inglês, antes de eu pular para essa parte, eu trago aqui alguma coisinha ainda dentro de oração no Espírito, então perdoe, deixa eu falar aqui, antes da gente dar esse pulo. Então a palavra grega traduzida por orar no Espírito pode ter vários significados diferentes, pode significar orar por meio de, quando a gente fala orar no Espírito, é orar por meio de, orar com a ajuda de, orar na esfera de, ou orar em conexão ao ou com. Quando eu falo orando no Espírito, eu estou dizendo que eu estou orando por meio do Espírito, com a ajuda do Espírito, na dimensão, na esfera do Espírito, ou completamente em conexão com o Espírito. A oração deve ser assim, já disse, mas trouxe aqui esse conceito para a gente entender. E aí é aquela história, às vezes demora para que você entre nessa dimensão. Por exemplo, eu volto a dizer, a vida devocional, cotidiana, de oração de cada um, isso é muito particular. Mas, por exemplo, quem costuma orar ao final de um dia,
Não tem nenhum problema. Talvez não seja o mais aconselhável, mas não tem problema. Porque você vai estar sob muita influência daquele dia. Se foi um dia muito ruim, irmão, até você entrar na dimensão do Espírito na oração, o sono já te levou já. O sono já te levou. Até você conseguir atingir esse nível, às vezes, o sono já te levou. Porque você está ali sobre muitas influências. O contrato que deveria ser fechado não fechou, o cliente que ia fazer a compra e não fez, o chefe que também estava ruim e chamou a sua atenção e deu advertência, o ônibus que passou fora do horário te atrasou. Acontece muita coisa todo dia. E aí você vai com toda essa carga. É claro, tem também o fator de depositar aos pés de Jesus tudo isso, lançar aos pés dele esse fardo. Mas aí é o que eu digo, às vezes vai exigir de você tempo, até você se despir de todo esse peso, conseguir se livrar de tudo isso para entrar na dimensão do Espírito e de fato começar a orar no Espírito. Por isso que às vezes não é tão aconselhado. Você pode ter outros momentos, em períodos menos tribulosos do dia, talvez você vai ter um atalho para atingir esse nível de oração que em um outro momento você demoraria mais tempo para atingir. Então isso vale a pena refletir. Orar no Espírito deve ser entendido como orar no poder do Espírito, de acordo com a liderança e vontade do Espírito. E aí, aquela mensagem que eu já havia compartilhado ontem, oração e desenvolvimento espiritual. A oração é fundamental para o desenvolvimento espiritual. Por desenvolvimento espiritual, leia-se avanço na comunhão com Deus, crescimento na comunhão com Deus. E a oração é fundamental. Por quê? Porque ela é uma arma poderosa para mortificar a carne e, consequentemente, prepara-nos para frutificar no Espírito. Talvez você já tenha ouvido aquelas perguntas que se fazem, como fizeram a W. Tozer, o que é mais importante, a oração ou a leitura da Bíblia? Ao que Tozer respondeu, o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a esquerda, no momento de voar? Qual seria a mais importante? Claro que ele precisa das duas. Então a oração e a leitura da Bíblia, nós não precisamos de uma mais do que a outra, ou de outra menos que a uma, não. Mas, na minha interpretação teológica e prática, ou seja, trazendo a teologia para uma forma prática, eu entendo que a oração, ela opera muito aqui, na mortificação da carne. A oração, ela mata a sua carne, ela te transforma em uma pessoa menos carnal, e aí tudo aquilo que está ligado à carne, talvez questões da sua natureza, da sua índole, do seu temperamento iracundo, nervoso e tal, a oração vai domando tudo isso. E aí te prepara então para receber o alimento que vai fortalecer-te espiritualmente, que é a palavra. Então eu entendo assim, a oração opera matando a carne e a leitura da palavra alimentando o espírito. Essa é a importância. Você quer crescer espiritualmente? Então a oração mata o homem carnal e a palavra alimenta o homem espiritual. Não adianta só matar o carnal se não alimentar o espiritual. Também não adianta alimentar o espiritual sem ter matado o carnal. Então você precisa matar o homem carnal. A oração te ajuda a mortificar a carne. E a leitura da palavra te ajuda a alimentar o espírito. Ou seja, te prepara para frutificar no espírito. Era isso aqui que eu iria trazer dentro da oração no Espírito. Voltando aí então ao material, vamos falar aqui na página 18 de objetivos da oração. O pastor e erudito inglês Matthew Henry discorre sobre um dos mais urgentes motivos da oração. Quando Deus pretende dispensar grandes misericórdias a seu povo, a primeira coisa que faz é inspirá-lo a orar. Ou seja, quando Deus quer mover de forma sobrenatural, a primeira coisa, ele desperta o povo à oração. Ele prepara o ambiente, mortifica a carne, para descer coisas grandes espirituais. A oração
Então sempre vem preparando o caminho. Como discordar do irmão Henry? Todos já nos sentimos impulsionados a orar com mais intensidade nos momentos de decisão e de angústia. Não podemos viver distanciados da presença divina. Então, eis aí alguns objetivos. A oração nos ajuda aí na busca pela presença de Deus. Quando tu disseste, buscai meu rosto, meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Seja nos primeiros alvores do dia, seja nas últimas trevas da noite, o salmista jamais deixava de ouvir o chamado de Deus para contemplar-lhe a face. Tem você suspirado pelo Senhor? Ou já não consegue ouvi-lo? Diante da sede pelo Eterno, que ia a alma de Davi, exorta-nos o pastor norte-americano, grande comentarista, Warren Wiersbe. Não se limite a buscar a ajuda de Deus. Almeje o quê? A sua face. O sorriso de Deus é tudo o que você precisa para vencer as insídias humanas. Tem gente que só quer, a mão de Deus, Só quer a mão forte, poderosa, as bênçãos, as dádivas. Mas busque a face. Busque a face. Buscar a face é comunhão. É igual aquela história do filho que só elogia o pai quando quer alguma coisa, Aí eu falo, pai, o senhor está tão bonito. Está querendo alguma coisa. Tipo assim, só me busca quando quer algo de mim. Quando tem algum interesse, tem alguma coisa por trás. E quando isso, às vezes a gente fala, claro, de brincadeira, mas quando isso é verdade, irmãos, pensa que coisa mais terrível para um pai chegar a esta constatação. O único canal de relacionamento entre meu filho e eu é quando ele precisa de alguma coisa. Fora disso, não tem nenhum canal de relacionamento. Não há nenhum outro interesse, a não ser alguma coisa que eu possa lhe dar. Imagina um pai poder chegar a essa constatação. A única coisa que interessa ao meu filho e mim é o que eu posso dar a ele. Quando chegar o dia que eu não puder dar mais nada, eu simplesmente não tenho mais nenhum interesse que meu filho possa me buscar. Imagina o Pai Celestial chegar a essa constatação a nosso respeito. Só me busca porque sabe que eu posso dar alguma coisa. Só me busca porque sabe que eu posso resolver. Não tem problema em buscar por soluções de problemas. Não tem problema em buscar por necessidades. Mais uma vez digo, o problema é buscar só por necessidades. Só quando há problemas. Então, de quando em quando tem que haver problemas para que haja essa busca a Deus. Não, irmãos, que assim não seja. Um outro fator, agradecê-lo por imerecidos favores. Se nos limitarmos às petições, nossa oração jamais nos elevará ao coração do Pai. Mas se em tudo lhe dermos graças, até mesmo pelas tribulações que sitiam a alma, haveremos de ser, a cada manhã, surpreendidos com cuidados divinos. J. Blanchard, ou J. Blanchard, é muito categórico. Nenhum homem pode orar biblicamente se orar egoisticamente. Se você ora só para pedir coisas, você não está orando biblicamente. Orar biblicamente não é sinônimo de orar egoisticamente. Não combina. Egoísta não era o coração do salmista. Num dos mais belos cânticos da Bíblia, manifesta ele toda a sua gratidão ao Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Interceder pelo avanço do reino de Deus é um outro motivo. Precisarei pulá-lo aqui, irmãos. Orar pelo avanço do reino, não porque tenha menos relevância, mas precisamos orar para que a igreja avance, pela obra missionária, pelas necessidades do avanço da obra em caráter local, regional, nacional, etc. Quarto lugar, apresentar as nossas necessidades a Deus. Também não vou me deter aqui porque é chover no molhado. Será que eu preciso te dizer que você, na hora de orar, tem que apresentar a necessidade? A maioria de nós oramos por isso, O tempo todo oramos pelas nossas necessidades. Agora, necessidades, tá, irmãos? Não extravagâncias. Necessidades. Deus se compromete a suprir todas as nossas
Necessidades. Necessidades. Por exemplo, no famoso Sermão do Monte, que será alvo do estudo do próximo trimestre, quando Jesus vem falando, não é, que nós não devemos nos preocupar com o que haveremos de comer, não devemos nos preocupar com o que haveremos de vestir, não deveremos nos preocupar com essas coisas. Os gentios se preocupam com ela, nós não precisamos nos preocupar. Devemos nos preocupar em buscar o reino de Deus e sua justiça, porque todas essas coisas, alguém diz assim, porque todas as demais, irmão, aí é amplo demais, né? A Bíblia não diz, porque todas as demais coisas. Leia depois de novo o texto. Ele está falando de algumas coisas. Não se preocupa quanto que vai comer, não se preocupa quanto que vai vestir, não se preocupa, porque todas essas coisas. Então olha o compromisso, com necessidades. Estou dizendo que Deus não é capaz de fazer além. O próprio apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Ele pode. Mas a questão é, Ele quer? Então, o compromisso é com as necessidades. E Deus pode fazer além. Pode fazer. Necessário é que saibamos se Ele quer. Confessar os nossos pecados e faltas. Às vezes tem faltado nas orações, irmão, confissão de pecado. Quando há, é assim mesmo. Você leva 30 minutos de oração, 20 minutos, 1 hora de oração, 40 minutos, não sei. Mas quando chega na parte de perdão de pecado, de confissão de pecado, perdoa os meus pecados. Aí já concluiu essa etapa, vamos para a próxima. Perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. Então veja aqui, não se limitava Daniel a confessar os pecados do seu povo. Nessa confissão sentida e repassada por um pranto incontido também se incluía. Se lermos o capítulo 9 do livro que lhe leva o nome, ver-nos-emos constrangidos a confessar cada uma de nossas iniquidades. Alguém disse certa vez, Daniel não confessava os pecados do seu povo por atacado, especificava cada um deles. Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Ou para não ficar tão genérico, eu vou dividir aqui em 3 caixas, a caixa do pensamento, a caixa das palavras e das obras. Perdoe meus pensamentos cometidos por pensamento, palavras e obras. Aí, já não ficou só todos, né? Você já dividiu. Subdivide um pouco mais. Nomine que pensamentos são esses, que palavras são essas, que obras são essas. Perdoe porque eu ofendi o meu irmão com essa palavra. Perdoe porque eu pensei isso de alguém. Perdoe porque eu agi assim. Porque senão, irmão, você também nunca vai sentir-se de fato, aquele refrigério, aquela certeza de que Deus lhe perdoou. Quando você é específico, Senhor, me perdoe por isso, você será capaz de sentir o perdão exatamente por aquilo. Senhor, me perdoe porque eu falei aquilo, aquela pessoa, eu senti que eu a entristeci. É claro, você vai também pedir perdão a ela, mas você vai falar com Deus e você vai sentir o refrigério ou a confirmação do perdão daquele pecado. Agora, se você for genérico, você nunca vai ter essa certeza de que o perdão para o que você pediu, claro, Deus é benevolente em perdoar, é gracioso, mas especifique, é importante. Finalmente, para nós irmos ao nosso intervalo, oração e desenvolvimento espiritual. Já tinha colocado ali, não é? Que é esse ponto aqui. Mas aqui está. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus enfatizou a vereda privilegiada que nos conduz ao desenvolvimento espiritual, a oração. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Com palavras sublimes, como a deste verso, Jesus colocou a oração no coração da vida da igreja, ou da vida cristã. Quando a pulsação é estável e o coração é exercitado nesta prática, todas as outras facetas do cristianismo fluem de forma saudável na vida do discípulo que esmera-se para assemelhar-se a seu mestre. Então voltamos aqui ao que eu já disse. Se a vida de oração vai bem, a probabilidade de todas as outras áreas ir bem é grande. Se a vida de oração vai mal, a probabilidade de todas as áreas também irem mal é gigantesca. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa,
segundo a sua vontade, ele nos ouve. O crente carnal tenta usar a oração a fim de manipular a Deus. Este procura atalhos e fórmulas mágicas que garantam a resposta de suas petições a qualquer custo. Tal crente considera a oração como uma arma que deve ser usada para forçar Deus a cumprir suas promessas. Mas a verdadeira oração não é um esforço humano para persuadir Deus ou forçar nossa vontade sobre Ele, como algumas igrejas ensinam, a maioria de caráter neopentecostal, mas infelizmente algumas igrejas nossas também têm ensinado erroneamente a crentes a usar a oração como esta arma que coloca Deus contra a parede. Se o senhor não fizer, o senhor não sai daqui, não vai sair daqui enquanto não fizer. Acuou Deus num canto, né? Está num beco sem saída. Aí, e aqueles apelos emocionais. Se o senhor não fizer, eu rasgo a Bíblia. Se o senhor não fizer, eu deixo de ser crente. Aí Deus se descabela no céu. Não, meu Deus, eu não posso perder esse crente não. Se eu perder esse crente, como é que vai ser de mim? Desesperado, não tem mais ninguém. Você é só você. Se ele perder você, não tem mais ninguém para adorá-lo. Claro que isso é bobagem, não é, irmão? Isso é infantilidade, pura imaturidade espiritual. Acreditar que é possível persuadir Deus. Quando Deus permite que a nossa vontade se cumpra, irmão, o que eu vou falar agora aqui, o que eu vou falar agora aqui já valeria toda a aula. Chama atenção para quem está assistindo também, o que eu vou falar aqui agora. Quando Deus permite que a nossa vontade se cumpra em detrimento da vontade dEle, não é que Ele está se submetendo, não. Ele está simplesmente nos punindo. Guarda isso aí, tá? Esquece isso não. Quando Deus resolve deixar de lado a dele e atender a sua, sendo que a sua é contrária a dele, Ele não está te abençoando não. Ele está te punindo. Pense bem nisso na próxima vez que você for orar. Poderia lhe mostrar aqui o Salmo, vou mostrar depois, agora não porque a gente precisa ir para o intervalo, mas vou te mostrar o Salmo na Bíblia quando ele diz que puniu Israel, permitindo que tudo o que eles quisessem fosse realizado. Isso foi a maior punição que Deus deu a Israel, permitiu que a vontade dele se estabelecesse. Então cuidado, a verdadeira oração está baseada na descoberta da vontade de Deus. O crente amadurecido e desejoso de continuar progredindo espiritualmente, jamais quererá ver sua vontade sobrepondo-se à de Deus, mas sempre orará, convicto de que a vontade do Eterno se estabeleça em sua vida. Assim, a oração o transforma dia a dia à semelhança de Cristo. Conclusão, afirma Tiago, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Se tivéssemos nós conscientes desta verdade, cultivaríamos ainda mais esta doce e amorosa dádiva chamada o quê? Oração. Amém, irmãos? Vamos terminar essa parte aqui, a hora está bem avançada. Vamos ao intervalo, daqui a 10 minutos, tá? 9h05, aqui um pouquinho, nós retornaremos. Amém, irmãos? Vamos aí então ao capítulo 3, página 21, a leitura devocional da Bíblia. Salmo 119, o verso 140, diz-nos assim: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. A virtude salvadora das Escrituras Sagradas, negada pelos céticos e desprezada pelos teólogos liberais, é ressalvada e admirada pelos fiéis filhos de Deus. A Bíblia é-nos mais imprescindível e mais vital do que o ar que respiramos e do que o pão que nos sustém. Moisés, ao escrever o livro de Deuteronômio, explicitou esta verdade: e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8:3. Tem você a necessária disciplina para ler e estudar a Bíblia?
Faz a palavra de Deus parte de seu cotidiano? Pode você dizer, como disse o salmista: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Somente a Bíblia tem as palavras de vida eterna. O que é, porém, a Bíblia? Então vamos lá, o que é a Bíblia? A definição mais simples e genuinamente ortodoxa, que já falamos sobre ortodoxia, né, o significado, aliás, que também estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, essas características. Então, a definição genuinamente ortodoxa que encontramos das Sagradas Escrituras é esta: a Bíblia é a inspirada, a inerrante, a infalível, a soberana e a completa palavra de Deus. Infelizmente, nem todos os teólogos aceitam a pureza doutrinal deste conceito. Aos que alegam haver nele um desconcertante simplismo, todavia encontra-se este enunciado isento do erro dos liberais e livre das sutilezas dos neo-ortodoxos. Estou apresentando aqui dois grupos, vou até passar o slide, de teólogos, tá? De teólogos liberais que relativizam algumas verdades absolutas das Sagradas Escrituras, inclusive relativizam a própria inspiração, inerrância, infalibilidade das Sagradas Escrituras. E neo-ortodoxos, né? Neo de novos, ortodoxos, mas de ortodoxo não tem nada, são mais próximos mesmo dos liberais. Infelizmente, estes teólogos, que existem muitos, teólogos liberais, teólogos neo-ortodoxos, que defendem o quê? A desatualização das Escrituras, necessidade de atualização, portanto, da mesma, defendem que a Bíblia contém erros, portanto, não defendem sua infalibilidade, defendem que a Bíblia não é um livro completamente inspirado, portanto, não tem a sua origem divina, mas tem partes que são meramente humanas. Então, existem esses que tentam, de forma sutil, descredibilizar a qualidade inerrante, infalível, imutável, completa, soberana das Sagradas Escrituras. Então, esta definição que eu acabo de dar aqui, ainda que simples, enfatiza ser a Bíblia a resposta às nossas mais profundas e complexas indagações. Sem ela, como diria William Cumberstone, o mundo seria um enigma. Como entender o mundo sem o Gênesis? Ou interpretar a história judaica sem o Êxodo? Seria possível acompanhar a trajetória da humanidade não fosse os profetas? Erram, pois, os liberais por não honrarem a Bíblia como a palavra de Deus. Posição liberal, para a gente entender um pouco mais dessa posição. Sustentam os liberais que a Bíblia contém, mas não é a palavra de Deus. Isso é, irmão, um conceito perigosíssimo. Outros vão mais longe, asseveram que a Bíblia não é nem contém a palavra de Deus, pois nenhum valor absoluto ela possui, quer no campo da religião, quer no campo da ética. Identificam-se como herdeiros do iluminismo, né? Uma revolução que houve em séculos passados, principalmente na França, Europa como um todo, mas chamada da Era da Razão. E aí eles creem que eles são filhos, né, do iluminismo, da razão, rebelando-se abertamente contra a Bíblia. E já não a considerando a inspirada palavra de Deus, passaram a tê-la em conta de um livro como outro qualquer. Mas acabaram por se envolver em densas trevas, arrogando-se por sábios, fizeram-se loucos, pois somente os destituídos de juízo ousariam declarar ser a Bíblia um livro comum e descartável. No entanto, alguns filósofos, agora não teólogos, mas filósofos, mostrando-se mais lúcido do que os teólogos liberais, viram-se constrangidos a reconhecer a Bíblia como a maior dádiva já recebida pela humanidade. Immanuel Kant, um dos mais insignes pensadores da inquiridora Alemanha, presta à Bíblia uma singela, porém elevada homenagem. Palavras de Immanuel Kant. A Bíblia é uma fonte inesgotável de todas as verdades.
A existência da Bíblia é a maior bênção que a humanidade jamais experimentou. Bom, eu vou pular aqui a posição neo-ortodoxa. Aliás, só vou citar aqui dentro dessa posição, porque ela é muito irmanada com a posição liberal, mas eu só vou citar aqui esta expressão que está aí no primeiro parágrafo ainda, em negrito, que às vezes eu ouço ainda, mas ela não é um conceito ortodoxo, e sim um neo-ortodoxo que está mais para liberal do que propriamente ortodoxo. Está em negrito, ó. A Bíblia fechada não passa de um livro como outro qualquer, mas aberta é a boca de Deus falando ao homem. Irmão, isso é perigoso. Isso é perigoso. Interessante que esse tipo de argumento só é aplicado quando se trata da Bíblia. Ninguém usa esse argumento para nenhuma outra literatura. Ninguém vai dizer de um livro, por exemplo, de Machado de Assis. O livro de Machado de Assis fechado é como outro qualquer, aberto é Machado de Assis. Ninguém vai falar de nenhum livro de pensadores da era antes de Cristo, Sócrates, Aristóteles, Platão, fechado é qualquer, aberto é Sócrates. Não, aberto ou fechado é deles. Para a Bíblia vale o mesmo. Fechada, aberta é a palavra de Deus. Isso significa, se as pessoas a reconhecem como a palavra de Deus, ela é. Se as pessoas não a reconhecem como palavra de Deus, ela continua sendo palavra de Deus. Não vai passar a ser palavra de Deus se eu assim acreditar, abrir meu coração, reconhecer. Aí ela torna-se. Não, ela é. E encerra o assunto. Ela é a palavra de Deus. Em qualquer tempo, em qualquer circunstância, ela é. Eis aí a posição ortodoxa. Essa aqui nos interessa. A posição ortodoxa. Os ortodoxos, com base nas Sagradas Escrituras, asseveramos que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Ela não se limita a conter a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela também não se tornou a palavra de Deus. Ela é e sempre será a palavra de Deus. A posição ortodoxa é simples, clara e suficiente. A Bíblia é a inspirada, é a inerrante, é a infalível, é a soberana, é a completa palavra de Deus. Desde o início do movimento pentecostal, jamais deixamos de primar por um credo biblicamente ortodoxo. É o que destaca Stanley Orton em sua Teologia Sistemática, o livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, de Stanley Orton, venerado pastor e teólogo da Assembleia de Deus norte-americana. O irmão Orton deita por terra os argumentos dos que, movidos por um orgulho histórico e denominacional, asseveram que somos um movimento sem teologia. Gostaria que eles estudassem mais atentamente nossos livros e declarações de fé. Se eles fizessem isso de forma honesta, às vezes nós somos rotulados de sem teologia, sem fundamento bíblico, eu digo pentecostais, às vezes somos assim discriminados por membros de outras igrejas mais históricas. A nossa igreja já é uma igreja histórica, a Assembleia de Deus já é mais do que centenária, mas alguns ainda de vez em quando gostam de colar em nós a pecha de uma igreja somente emocional ou emocionalista por conta do fervor espiritual e desvinculando-nos do compromisso bíblico ortodoxo. Todavia, irmãos, nós somos uma igreja fervorosa, sim, graças a Deus por isso. Pentecostal, sim, graças a Deus por isso. Que acreditamos na atualidade dos dons espirituais, sim, e graças a Deus porque podemos usufruir esta bênção que Deus entregou e tem gente que está abrindo mão, o problema deles. Mas apesar de tudo isso, não deixamos de ser uma igreja bíblica, ortodoxa, somos também. Então eles deveriam estudar mais atentamente nossos livros e declarações de fé, porque se assim fizesse, haverão eles de se convencerem que nossa teologia é de fato ortodoxa e genuinamente bíblica. Eis porque sempre fizemos questão de atentar às reivindicações da Bíblia Sagrada. E quais são essas grandes reivindicações? Aí estão, nós estamos estudando ao longo do trimestre, eu estou batendo nessa tecla, por isso também vou me furtar de ler tudo isso. Quais são essas grandes reivindicações? A Bíblia reivindica para si a sua inspiração,
A Bíblia reivindica para si, ponto 2, a sua inerrância. A Bíblia reivindica a sua infalibilidade, também a sua soberania e também a sua completude. Está completa, não precisa de acréscimos, adendos, não. A Bíblia reivindica e nós reconhecemos essas reivindicações. Deixa aí para os irmãos lerem os que temos a mais aí dentro de cada um desses pontos que aqui destaquei, esses 5 pontos. Nós vamos para o ponto aqui, como ler a Bíblia Sagrada. Antes, volte seus olhares para cá, por favor, para os slides. Falamos há pouco sobre a oração. Além da oração, outro aspecto que deve ser uma constante na vida espiritual diária do cristão é a leitura da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Como disse, tal qual o pássaro precisa da asa direita e da esquerda, nós precisamos da oração e da leitura da Bíblia Sagrada. A leitura devocional da Bíblia Sagrada é um aspecto indispensável na vida de comunhão com Deus. Com a oração, manifestamos nossa vontade a Deus. Na leitura da palavra, ficamos sabendo a vontade de Deus. Eis aí aquele mortificar a carne, você vai matando a tua vontade, e aí lendo a Bíblia você entende qual é a de Deus e se prontifica a submeter-se a ela. Então você vai mortificando a carne e alimentando o espírito, entendendo o querer de Deus, o ser de Deus, quem é Deus. A revelação está aqui. E aí tudo isso nós só aprenderemos se dermos o devido valor à Bíblia. Assim, lendo a Bíblia e orando, possamos conformar nossa vontade à vontade de Deus, tornando-nos, pois, cada vez mais semelhantes a Ele, que é o objetivo de nossa vida espiritual. Na atualidade vivemos um paradoxo. Esta é a triste realidade que constatamos. Nunca se disponibilizaram tantos meios para se ter acesso à Bíblia Sagrada, mas também nunca houve tanta ignorância e tanto menosprezo à palavra de Deus entre os que cristãos dizem ser. Como está a sua leitura bíblica? Irmãos, hoje tem Bíblia, fala em Bíblia, comentário bíblico, ou Bíblias mesmo com seus próprios comentários, Bíblia Pentecostal, aplicação pessoal, Bíblia Plenitude, Bíblia... recentemente, fazendo uma limpeza lá no escritório, mudando de lugar os livros e tal, empilhei minhas Bíblias e contei. Já tenho lá em torno de 40 Bíblias diferentes, de estudo, etc, disso, versões diversificadas. Porém, quando eu vou numa livraria evangélica, eu vejo que lá tem mais Bíblia do que eu não tenho, do que Bíblia que eu tenho lá em casa. Tem Bíblia do jovem, tem Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, Bíblia do bebê, Bíblia de não sei do que, Bíblia do casado, Bíblia do solteiro, Bíblia do noivo, Bíblia do pentecostal, Bíblia do tradicional, Bíblia reformada, Bíblia do sei o que. Tem Bíblia, irmão. O problema é que tem gente que tem Bíblia, mas não lê a Bíblia. Do que adianta dizer que tem 40 Bíblias? Já leu qual? Nenhuma. Tendo uma e lendo-a, vai mudar a sua vida. Se puder ter mais, tenha. Se não puder, valorize a que você tem. É aquela expressão que se usa, É claro que nós devemos tratar sempre com cuidado, com carinho, com zelo a nossa Bíblia, de quando em quando aí, trocar a capa, melhorar, a minha já foi modificada, ter aquele cuidado, mas às vezes pelas páginas da Bíblia ser tão fininhas, porque são aí muitas páginas para poder conter, então tem que ser bem fino mesmo, mas não ser um volume muito espesso. Então às vezes você vai lá, anota, escreve, pinta, e aí ela fica um pouquinho castigada, fica um pouquinho machucada, aquela sua Bíblia. Todo mundo que tem várias Bíblias, mas tem aquela Bíblia sua, do peito, que ele leva para todo lugar, que ele lê, que ele anota, que ele rabisca, e aí tem aquela expressão. Uma pessoa com uma Bíblia totalmente, vamos dizer assim, falando da Bíblia como o livro aqui, o papel, que às vezes meio destruída. As pessoas que têm uma Bíblia assim têm uma vida inteira, e as pessoas que às vezes têm uma Bíblia tão inteira têm uma vida destruída. Qual é esse paralelo que a gente está fazendo aqui? A Bíblia dele está ali 0 bala, porque ele não abre, nem mexe, não lê, aí a vida dele está destruída. Já aquele que a Bíblia dele está toda rabiscada, anotada para lá, e a vida dele está inteira. Então tem que ter essa relação com a Bíblia. E por isso a pergunta: como vai? Como está a sua leitura da Bíblia?
O que é leitura devocional da Bíblia? A gente já falou um pouco também na primeira aula sobre devoção, mas o que é essa devoção, essa dedicação, esse compromisso com a Bíblia? O título de nosso capítulo é justamente leitura devocional da Bíblia Sagrada. De pronto, verificamos que não se trata de uma leitura qualquer da palavra de Deus, que caracteriza uma vida espiritual disciplinada. Fosse qualquer tipo de leitura, teríamos o título A Leitura da Bíblia, o que não é o caso. A leitura devocional é a leitura com devoção. E devoção, diz-nos o dicionário Oasis, da língua portuguesa, o que é devoção? Se você olhar, diz apego sincero e fervoroso a Deus, sob uma forma litúrgica ou por práticas regulares privadas, sentimento religioso, piedade. Então, ler devocionalmente é ler com sinceridade, com fervor, com regularidade, com piedade. Vemos, portanto, que a leitura dita devocional é uma leitura que se faz com apego, não é? Fervor, etc. E, claro, sempre confirmado com a prática. A leitura devocional é, portanto, em primeiro lugar, uma leitura com apego, ou seja, uma leitura em que o leitor está envolvido, interessado em aprender o que está lendo. A leitura devocional, portanto, é uma leitura em que todo o ser do leitor está orientado e dirigido para o texto que se vai ler. Tem gente que lê a Bíblia com a televisão ligada, com o rádio e mexendo no celular. Lê um versículo, olha o WhatsApp. Lê outro versículo, olha na TV. E, no final das contas, não sabe de nada, né? Não sabe se ele leu a programação da TV ou do WhatsApp. Misturou tudo. Não tem aquele momento de devoção. Esse momento é para ler a Bíblia, para ouvir Deus falar, para entender o que Deus quer comunicar a mim. É necessário que haja. Não é por outro motivo que no texto sagrado a palavra utilizada para a leitura devocional da Bíblia é meditar, como se vê, por exemplo, em Josué 1:8. A ordem ali é medita neste livro de dia e de noite. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita de dia e de noite. Porque se você fizer isso, você vai fazer prosperar o seu caminho. O que Deus está dizendo a Josué? O sucesso da sua empreitada, da sua liderança, das suas campanhas militares, está diretamente relacionada ao seu compromisso em meditar constantemente na Bíblia. Deus está dizendo assim: você quer ser vitorioso? Você não precisa treinar a espada, leia a Bíblia. Você não precisa entender, claro que é bom também, ele era um líder, mas Deus está condicionando a vitória dele ao apego às Escrituras. A meditação continuada, manhã e noite, meditando constantemente. Ali o próprio Senhor, ao orientar Josué após a morte de Moisés, manda que o novo líder de Israel meditasse no livro da lei de dia e de noite. E óbvio, consequentemente, ele está dando exemplo a toda a nação, que vê o seu sucesso e percebe que este sucesso é mediante ao seu compromisso com a palavra de Deus. Isso passa uma mensagem mais poderosa do que uma mensagem meramente de palavras. E Deus queria que o povo fosse ensinado desta forma. Meditar é precisamente, dizem-nos os lexicográficos, ou seja, aqueles que escrevem os dicionários. Meditar é o ato de refletir, pensar longamente, ocupar-se, estudar, praticar, fazer. Isso é meditar. Você pensa de forma detida, de forma longa, você se ocupa, você estuda, consequentemente pratica, faz, vive. A leitura devocional da Bíblia, por ser feita com apego, isto é, com meditação, com envolvimento mental e longa reflexão a respeito do que é lido, produz em cada leitor o cuidado necessário para que pratiquemos as ações corretas, para que hajamos segundo a vontade de Deus, que está expressa no texto sagrado, para que sejamos vitoriosos nas lutas diárias que temos na vida com Cristo nesta terra, para que saibamos o que o Senhor Jesus, que é o Santo, quer de cada um de nós. É indispensável, são palavras do próprio Deus, que estejamos a meditar de dia e de noite na palavra do Senhor.
Cada crente deve procurar ler a Bíblia inteira regularmente, numa frequência que corresponda às suas possibilidades, sendo um bom costume o de procurar ler a Bíblia inteira durante um ano, que nós estamos aí nos propondo a fazer. É um bom costume, conquanto não seja esta uma regra ou um mandamento. Mas repito, é um bom costume. Ler a Bíblia também não é uma leitura comum ou superficial, mas deve ser, como manda a Bíblia, uma meditação, ou seja, uma leitura feita não apenas com a mente, mas também com o coração. Cada crente deve procurar ler a Bíblia inteira regularmente. Aliás, aqui está repetindo. Desculpe. Ler a Bíblia é como tomar banho. Como assim? Se você abandonar o hábito, logo a sujeira prevalecerá. Imagina se você abandona o hábito de tomar banho. A sujeira vai vir à tona, vai prevalecer, vai tomar conta do seu corpo. Se você não ler a Bíblia, a sujeira espiritual também vai te dominar. Vai tomar conta do seu ser, da sua vida espiritual. Finalmente, seguem 3 benefícios de se ter um tempo diário com a palavra de Deus. Primeiro, você vai encontrar a ajuda de que precisa quando quando surgirem testes e provações. A Bíblia vai te dar as orientações de como agir e reagir nessas circunstâncias. Segundo, você começará a pensar como Deus pensa. A mente de Deus está revelada na Bíblia. E à medida que você lê, a sua mente vai sendo ali conformada à mente de Deus, de modo que você possa responder como Ele responde. Terceiro, você crescerá em santidade, continuamente será vaso limpo e útil para toda boa obra. Sendo assim, não se distraia com as futilidades da vida. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Irmãos, pastor, o primeiro que usou essa expressão, depois muitos outros vieram usando-a também, mas o primeiro que usou essa expressão foi o pastor, aquele que tem o Desire of God, como é que é o nome dele? Americano, John Piper. Ele foi o primeiro a empunhar essa expressão. Aquele grande dia, no trono branco, aí já está se referindo aos que não forem salvos, ficará claro que o não ter orado e o não ter lido a Bíblia não foi por causa de tempo. As redes sociais, por exemplo, fica ali registrado o tempo que a pessoa dedicou, dia tal. Já tem até os aplicativos no celular que ao fim do dia diz: hoje você ficou 45 minutos nesse aplicativo, 30 e tantos minutos nesse, 40 e tantos nesse. No final das contas, se você somar tudo isso, aí você chega ao fim do dia dizendo: eu não li a Bíblia porque eu não tive tempo. Aí você baixa esse aplicativo e dá uma olhadinha lá. 45 minutos na rede social tal, Natal, e você chega no fim do dia: hoje eu não tive tempo. E aí ele foi o primeiro a usar. As redes sociais vão ser usadas, claro que não serão exatamente assim, mas para deixar claro que a falta de leitura da Bíblia e de oração não era por falta de tempo. Sempre foi por falta de interesse, por falta de prioridade. Ninguém deixa de orar ou deixa de ler a Bíblia porque não tem tempo. Deixa de orar e deixa de ler a Bíblia porque não vê como uma prioridade, porque arranja tempo para outras coisas, menos para oração e leitura da palavra. Então é aqui um momento da gente se conscientizar. Temos tido a oração e a leitura da palavra como nossas prioridades, sabendo serem elas nossas necessidades vitais, espiritualmente falando, porque se prescindirmos delas, nós não teremos vida espiritual. Então, pense bem naquilo que você tem priorizado. E aí segue, claro que o tempo não nos permitirá detalhar, mas segue como ler a Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, amar a Bíblia. Em segundo, ter fome da Bíblia. Em terceiro, guardar no coração. Na verdade, eu não quero pular tudo isso, eu quero falar um pouco mais, de maneira que a gente vai encerrar a aula em virtude do horário, e aí na semana que vem, ao invés de começar no outro capítulo, eu volto aqui. Eu quero dedicar pelo menos uns 20 minutos a falar sobre como ler a Bíblia, para a gente entender melhor como colocar em prática e poder extrair o máximo de benefício
que é a leitura devocional das Sagradas Escrituras. Amém? Nós encerraremos por aqui, então, mais uma vez, agradecendo a todos que puderam vir, aqueles que estão acompanhando, mais uma vez a nossa gratidão. Espero poder tê-los de volta na próxima semana. A gente encerra o capítulo da leitura e vamos falar de outros assuntos, irmãos, dessa importância, dessa envergadura que temos estudado, que nos caracterizam como verdadeiros cristãos. Não dá para ser cristão sem comunhão com Deus, não dá para ser cristão sem oração, não dá para ser cristão sem leitura da palavra. Se você se diz cristão e não se identifica com nenhuma dessas práticas, me desculpe lhe dizer, você não é cristão, você é uma fraude. Não existe cristianismo dissociado de comunhão, de oração, de leitura bíblica. Não, impossível. Então, vamos aprender um pouco mais, permitindo o Senhor, na próxima semana. Vamos nos colocar então de pé, irmãos, vamos orar. Nessa oração eu vou apresentar a vida do Guilherme, não é? Filho do irmão Edivaldo, que sofreu um grave acidente, está necessitado de um milagre e estarei orando aqui. Peço que a igreja aqui representada possa concordar. Ele sofreu um acidente, está internado, necessitando de um milagre, e nós cremos que Deus responde às orações segundo a sua vontade. Nós colocaremos diante de Deus com fé a nossa petição e acreditamos que o melhor vai acontecer. E eu penso que o melhor é a recuperação do filho do irmão Edivaldo. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nesta noite, nós agradecemos ao Senhor pela aula que aqui estamos encerrando, pela forma como o Teu Espírito, ó Pai, aplicou a palavra em cada coração. Porque não é o homem que é capaz de fazer aquecer o coração, mover o coração, chacoalhar a nossa alma. Não é o homem capaz de confrontar a ponto de nos fazer rever e repensar as nossas atitudes e nos comprometer a mudar diante do Senhor. Não, o homem não pode fazer isso. A Tua palavra faz. O Espírito Santo, usando a ferramenta da palavra, faz. E eu creio, Senhor, que mudanças para o bem espiritual de cada um de nós, para o bem da Tua obra e do Teu reino, acontecerão para a glória do Teu nome. Ajuda cada filho, a cada filha, ó Pai, assim procederem e assim terem bom êxito, bom resultado, em o nome de Jesus. Nós oramos aqui também pelo Guilherme, filho do Teu servo, irmão Edivaldo, que encontra-se internado, ó Pai, em virtude de um acidente que lhe acometeu. Nós cremos no Teu poder, nós cremos, Senhor, que Tu podes, e nós queremos pedir, ó Pai, encarecidamente, em nome de Jesus, vá de encontro àquele jovem no hospital onde ele está e o toque, restaure plenamente a sua saúde, restaure plenamente, ó Pai, tudo aquilo que este acidente, ó Pai, trouxe de negativo sobre o corpo físico deste jovem. Nós pedimos que o toque do Senhor agora possa restaurar, restabelecer, dando orientação também aos médicos, orientando, guiando-os em todos os procedimentos que forem feitos, para que ao final de tudo o Teu nome, ó Pai, e apenas o Teu nome seja glorificado. É o nosso desejo, e por isso nós apresentamos este jovem diante de Ti em oração, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. E todos digam amém. Amém. Amém.